Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Bom, vamos lá. A gente vai continuar aqui falando dos heróis da fé, né? E tema muito interessante, né? Porque a gente usa alguns heróis da ficção para fazer essa associação, né? Então, como sempre, aí vamos começar passando o trecho de um filme. Bom, vamos lá. Eu não sei quantos já viram esse filme, Homem-Formiga, muito interessante. E para quem não conhece esse herói, né? Ele era um ladrão, estava preso, tinha até motivações nobres para o que fazia, mas nada que justificasse ele ser um ladrão, né? Dali ele foge, ele sai da prisão e acaba sendo envolvido em uma missão, né? E nessa tentativa aí de conquistar o amor da filha, né? Ele acaba aceitando lá na frente, mas a gente vê nessa cena aí que ele teve uma dificuldade ali em aceitar essa missão, né? Ele começa ali com esse diálogo, com esse cientista que criou um traje, né, que confere a ele poderes, né, de encolher, por isso o nome Homem-Formiga.
E diante dessa ameaça aí, ele hesita, né? Mas ali ele tenta convencer, pelo menos pelo amor da filha dele, né? Então, aqui vai de encontro até, né? Aqui em Hebreus 11, continuando, né? O que já vinha sendo falado, com a história de Gideão, né? Que também é um herói improvável, assim como ele, né? Um ladrão que acaba vestindo um traje de heróis e lá na frente acaba fazendo parte do grupo Vingadores, né? Lá em Hebreus 11, se a gente for abrir aqui, né, no versículo 32, é a parte que ele fala brevemente aqui de Gideão, e depois a gente vai voltar lá em Juízes 6, né, que é onde fala ali sobre Gideão. Em Hebreus 11, 32 diz assim: E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Ou seja, né, são grandes feitos narrados aqui, e Gideão entra aí nessa galeria de heróis, né, entre esses que fizeram grandes feitos. Agora vamos lá, voltando para Josué, capítulo 6, para a gente entender o contexto em que Josué vivia. A partir do versículo 1 diz assim... Desculpa, Juízes. Eu falei Josué, né? Juízes. Mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e estes os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram mais fortes que Israel, e por isso os israelitas fizeram esconderijos nos montes, nas cavernas e nas fortalezas. Porque acontecia que, quando Israel semeava os midianitas, os amalequitas e outros povos do leste invadiam suas plantações, acampavam na terra e destruíam as plantações até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos. Tanto eles como seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para destruí-la. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Por isso os israelitas clamaram ao Senhor. Né? Aqui a gente vê que os israelitas estavam passando por grande dificuldade, estavam sob domínio dos midianitas durante 7 anos por causa dos seus pecados. Né? Então o Senhor permitiu que isso acontecesse e eles estavam perdendo os mantimentos. Né? Comparando aqui com a história do Homem-Formiga, né? Aqui também eles estavam vivendo uma ameaça, né? Uma ameaça mundial, porque aquele cientista ali que conversa com ele tinha criado uma arma poderosa e ela estava caindo em mãos erradas. Né? Então, em Israel ali era outra situação. Né? Eles estavam sob o domínio de um povo muito poderoso e eles estavam ficando sem mantimentos. Aí em diante, ali, versículo 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da escravidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os que vos oprimiam. Expulsei-os da vossa presença e vos dei a terra deles. E também vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não obedecestes a minha voz. Né? Aqui está dizendo, né, continuando, realmente, o Senhor os livrou, o Senhor os proveu o mantimento e tudo mais, mas mesmo assim, né, o povo de Israel não seguiu a voz do Senhor. Né? Isso aí é interessante, porque eu vi aqui que é uma questão de renúncia religiosa. Né? Isso aí geralmente está muito associado ao esquecimento. Né?
E aqui essa palavra, ela diz, ela precisa ser lembrada o tempo todo, né? O Senhor precisa lembrar o povo, olha, eu fiz vocês escaparem do Egito, né? Eu provi a vocês tudo isso, tirei vocês da escravidão, da opressão, e o povo mesmo assim não ouvia, né? Então, eu acho interessante isso, porque às vezes a gente está sempre falando na igreja que o evangelho tem que estar sendo pregado o tempo todo, né? Toda vez que a gente ouve uma palavra, seja de qualquer passagem do Antigo ou do Novo Testamento, vai sempre apontar para Cristo. Mas por que isso, né? Isso não é tão repetitivo na nossa vida, porque é necessário, né? A gente vê isso. Se a gente não for sempre lembrado, né, a gente pode cair no esquecimento, né, e ficar nessa condição também de pecado. Então, a gente precisa pregar o Evangelho no nosso coração todos os dias, né? Seguindo aqui, né, em seguida, o que acontece com Gideão? Aparece um anjo, né, que o chama para uma missão, né, assim como um personagem ele é chamado para uma missão, aparece um anjo para ele. A partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor virou para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Gideão perguntou: meu Senhor, como que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. O Senhor disse novamente: eu estarei contigo, eu derrotarei os midianitas como se fossem um só homem. Aí Gideão questiona mais uma vez: se tenho achado favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que fala comigo. Então, primeiro, né, Gideão questiona a Deus. Por que ele está permitindo aquilo ali, que acontecesse tudo isso com o seu povo? Né? Se o Senhor é o libertador, por que está acontecendo isso com a gente? E ali em seguida, no verso 15, o Gideão duvida da sua própria capacidade. Né? Como eu posso livrar o povo? Eu sou de uma pequena tribo, de uma pequena família, e na minha família eu sou o menor deles. Né? Da mesma forma ali que o personagem do Homem-Formiga diz, né? A primeira coisa que ele fala, né, diferente do que Roberto Carlos costuma cantar, ele fala: eu não sou o cara. Né? E depois ele começa a pensar em outras coisas. Né? Por que você não chama os Vingadores? Né? Fácil. Ou por que não convoca um exército de formigas? Né? E mal Gideão sabia que, da mesma forma, né, ali ele não venceria os midianitas com um exército de formigas, mas Deus daria a ele capacidade e um exército de homens capacitados. Né? E o que o contaria lá na frente não seria não um número de soldados, tá? Mas o poder de Deus agindo sobre eles. E é interessante ali, assim como o personagem resiste a esse chamado, Gideão faz da mesma forma. Né? Ele cria várias desculpas para não ir. Né? Há um momento em que a filha daquele cientista se oferece aí, ele fica ali parado para ver, né, o que vai acontecer, vai que ele aceita e ela vai, e eu me livro dessa missão. Né? E da mesma forma ali, Gideão tentou escapar daquilo ali, deu desculpas, e é interessante isso aí, porque essa resistência ao chamado, eu acho que é fruto da nossa natureza pecaminosa. Né? Mas a gente sabe que o chamado do Espírito Santo é eficaz na nossa vida, é irresistível. Né? O que acontece com Gideão é que ele não consegue resistir a esse chamado. Né? Depois ele questiona a prova, pede uma prova de Deus, e mais na frente, nesse capítulo, ele pede que o Senhor prove que era ele que estava ali falando a ele realmente.
Então ele ali oferece um sacrifício, né? E ali Gideão vê que realmente era o Senhor falando com ele. Então nós vemos ali que o Espírito Santo agia ali, desde já na vida dele, e o convencia. Lá na frente, né, a gente vê que Gideão seleciona 10 homens ali do povo dele, e durante a noite a missão que Deus dá a ele é o seguinte: você vai derrubar aquele altar que foi feito para Baal. Né? Então à noite ele pega, junto com esses 10 homens, derrubam o altar. E ali eles são bem-sucedidos, né? E até sofrem uma certa perseguição do povo, porque eles perguntam: quem fez isso aí? Ele tem que ser expulso da nossa terra e tal. Né? Mas a partir dali Gideão começa a se tornar relevante, né? Ele não passa a ser visto como uma formiga, né? No meio de um povo numeroso, no meio de pessoas de grande relevância, mas ali Deus começa a usar a vida dele, né? A partir daí derrubando o altar de Baal. E depois, quando a gente vai lá no capítulo 7 de Juízes, a partir do versículo 2, a gente vê, né, a conhecida história lá dos 300 homens que vão com Gideão guerrear contra os midianitas. Versículo 2 diz assim: o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é grande demais para eu entregar os midianitas em suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Vai e anuncie o seguinte ao povo: quem for covarde e medroso, volte e retire-se do monte, Gileade. Então 22.000 se retiraram e 10.000 ficaram. Quer dizer, como é que a gente pode entender uma situação dessa, né? Ele tinha 32.000 homens e pediu já logo: os covardes estão fora. E interessante que, pesquisando aqui, a gente vê lá em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8, que tinha algumas leis da guerra naquela época, né? E a gente descobre que uma razão para isso aí. A primeira razão é o seguinte: o que diz em Deuteronômio? Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Então, qual é a lógica disso? Os medrosos, os covardes, poderiam contagiar todo aquele exército de 32.000 homens, né? Então, ele usou dessa parte da lei, né? E o Senhor selecionou e já retirou aqueles 22.000. Né? Em seguida, ele faz mais uma seleção ali de soldados. No versículo 4, o Senhor disse também a Gideão: ainda são muitos, faze-os descer à beira da água, e ali prepararei os que ficarão contigo. E se eu disser: este irá contigo, ele irá. Mas se eu disser: este não irá contigo, ele não irá. Gideão fez descer o povo à beira da água. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber as águas com a língua, como faz o cão, tu separarás de um lado, e todo aquele que se ajoelhar para beber, colocarás do outro. Os que lamberam a água, levando a mão à boca, foram 300 homens, mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Então o Senhor disse a Gideão: eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, com esses 300 homens, que lamberam a água. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. Como é que a gente pode entender essa lógica? A matemática não fecha, a estratégia de guerra não fecha. Né? O líder que foi escolhido ali para livrá-los dos midianitas também não fecha. Era um homem pequeno ali, né? Numa família pequena, sem relevância. Era um homem formiga ali dos israelitas. Né? Isso aí, meus irmãos, serve para mostrar que, por mais que nos sintamos incapazes, Deus nos lembra que Ele nos capacita. Né? Ele nos dá autoridade para vencer, o poder vem dEle. Né? Às vezes a gente pode viver numa autoconfiança muito grande, achando que somos capazes de fazer tudo, né? Com nossas próprias mãos, com nossas próprias ideias, e é um pensamento que é muito difundido hoje em dia. Mas aqui na palavra de Deus ela mostra que nós podemos sim, mas com o poder do Senhor, não é com traje especial,
não é com poder de super-herói, mas é por poder que Deus, que o Espírito Santo nos reveste. E ali em seguida a gente, né, conhece a história, uma história muito conhecida. Gideão e seus 300 homens derrotam os midianitas. E no final, né, eles querem que Gideão se torne rei deles. E Gideão surpreende a todos e fala que ele não quer ser rei, que o Senhor os governará. Né? Isso aí pode levar a gente a pensar, nossa, Gideão foi perfeito nisso aí. Só que em seguida a gente vê que a perfeição cai por terra porque ele pede, eu quero somente um brinco de cada um de vocês, de ouro, eu não quero ser rei de nada. E a partir disso aí, ele faz para ele uma estola sacerdotal, uma veste, uma túnica de ouro. E o que aconteceu? Essa túnica levou a ele e ao povo a pecar. Né? Por mais que tenha começado a história muito bem, a gente vê que um pequeno erro no final faz o povo a cair no erro novamente. Né? Isso aí aponta que Gideão não era perfeito, assim como nenhum de nós é perfeito. E isso aí aponta para a necessidade de um libertador melhor e perfeito. E esse libertador melhor e perfeito, a gente pode ver na Bíblia também que foi menosprezado. Não foi levado em conta por sua aparência e por nada. A gente vê aqui em Isaías 53, de 2 a 5, que diz assim: Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aqui Isaías está profetizando Jesus Cristo. Né? Esse é o que veio, que foi perfeito, que apesar de ter nascido numa família humilde, em uma manjedoura, no meio de animais, ele não tinha formosura, né? Não era alguém que a beleza dele atraísse a atenção. Quando ele entra em Jerusalém, ele entra montado sobre um jumento. Ele foi rejeitado, foi traído e, por fim, crucificado. Mas tudo isso por um propósito. Ele ressuscitou e livrou a nós da condenação. E esse foi o sacrifício perfeito em nossas vidas. E a gente associando a história de Gideão, a lembrança que Cristo traz, né, dos livramentos, isso aí traz para a gente que alguém perfeito veio e que ele não, e ele já era em si próprio o próprio Deus e era revestido de todo o poder e nos livrou da condenação. Então que essa palavra aí possa estar em nossos corações e que possamos fazer disso aí uma pregação do Evangelho em nossas vidas diariamente, que possamos lembrar isso o tempo todo. Né? Que não possamos também nos sentir incapazes de tudo, com a autoestima lá embaixo, mas também que não possamos estar numa autoconfiança, numa autoestima elevada demais, achando que nós podemos tudo com nossa própria capacidade. Né? Mas que possamos entender que a graça nos é dada sem merecermos e que se confiarmos e pela fé o Senhor nos capacita e nos salva. É isso aí que eu queria deixar para os irmãos aí. Agradeço.